Olá, meu nome é Alexandre Naime Barbosa e essa é a apresentação HIV/AIDS em 2020, um resumão de epidemiologia, fisiopatologia, tratamento e prevenção para o Código Z20 da LINEP UniFTC, agora em setembro de 2020. Infelizmente eu não posso estar ao vivo hoje à noite com vocês por questões pessoais, mas eu depois aguardo as dúvidas que a organização do evento irá mandar, respondo para vocês em uma live. Me apresentando, eu sou o professor doutor, chefe do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da Unesp, sou também chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e também trabalho no Hospital das Clínicas no setor tanto público quanto privado. Sou o diretor clínico e responsável pelos ambulatórios de HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV e também de PrEP, HIV do SAI de Infectologia aqui da cidade de Botucatu. Sou especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia, também trabalhando na SBI como membro da comissão do título de especialista. Pelo Ministério da Saúde, sou médico de referência em genotipagem do HIV e também trabalho aqui no Hospital das Clínicas como coordenador do grupo técnico médico da Covid-19. Para essa apresentação, não tenho potenciais conflitos de interesse. Eu gostaria de convidar a todos para conhecer o meu projeto de divulgação científica e extensão universitária chamado drbarbosa.org e que tem extensões nas mídias sociais Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn, e os objetivos principais é o treinamento de estudantes e profissionais da área da saúde, facilitando o contato da população em geral com conceitos científicos, fomentando a discussão e compartilhando material didático científico. Todos os dados contidos nessa apresentação estão referenciados em respeito ao autor original, está permitido a reprodução desde que citada a fonte, qualquer dúvida, então, entre em contato através do website www.drbarbosa.org ou através das mídias sociais acima, procurando o meu nome. Iniciando a questão epidemiológica do HIV, nós temos que, desde o primeiro caso descrito lá em 1981, já são mais de 75 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, sendo que cerca de metade, 40 milhões de pessoas, infelizmente, evoluíram para óbito por conta de não ter tido acesso à medicação, quer seja por uma questão de ter se infectado nos primeiros anos da pandemia, quer seja porque não tiveram acesso às medicações de última geração por viverem em países pobres. Fato é que, atualmente, temos cerca de 37 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS, principalmente concentrado nessa região mais vermelha do mapa, o Sul, a África Negra, a África Subequatoriana, onde se concentram cerca de 2/3 das pessoas vivendo com HIV/AIDS. A cada ano, cerca de 1,8 a 2 milhões de pessoas se infectam, em termos de caso novo de infecção pelo HIV, e o número de óbitos está girando em torno de 1 milhão, 940 mil mortes por ano, sendo que esse número já foi muito maior no passado, como a gente vai discutir. Atualmente, nós temos cerca de 21 a 23 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS em terapia antirretroviral, então ainda falta um gap para chegar nesses 37 milhões de pessoas que vivem com HIV no mundo. O ideal é que todos estejam em tratamento. Então, esses são os objetivos da Organização Mundial da Saúde, né? E até 2030, todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, virtualmente todas, cerca de 33 milhões de pessoas, estivessem em terapia antirretroviral. O objetivo agora para 2020 seria 30 milhões, mas como vocês viram, infelizmente esse número não foi alcançado. Esse é um gap importante e vocês vão ver por que todos os pacientes precisam estar em terapia antirretroviral. Em termos de história, no passado, a pior época do HIV em termos de morte foi principalmente os anos de entre 2002 a 2008, quando o número de óbitos girava em torno de 2 milhões de pessoas, por falta de acesso universal à terapia antirretroviral. O número de casos novos foi maior, principalmente na metade da década de 90, quando então não havia muita informação a respeito do contágio e principalmente também não havia um tratamento adequado disponível. A partir de 94, 95, quando as primeiras combinações de medicação, os primeiros coquetéis de HIV surgiram,
e vocês vão ver porque isso tem impacto em relação à queda da incidência de casos novos. O número de casos novos vem caindo, já foi mais de 3 milhões, 3 milhões e meio, e hoje está naquela cifra que eu falei para vocês, em torno de 2 milhões. O número de óbitos também acompanhou essa queda por conta de uma maior acessibilidade da população em geral em relação à terapia antirretroviral, hoje em dia girando aí em torno de 1 milhão. Mas esses números estão muito aquém do ideal. Nós teríamos que nos esforçar cada vez mais como sociedade global, para aumentar o número de pessoas tratadas, e isso diminuiria não só o número de óbitos, mas também o número de novas infecções. Vocês vão ver por que mais para frente. No cenário nacional, a coisa também não anda muito boa. Nós temos notificados cerca de 1 milhão de casos de HIV desde o começo da pandemia, mas esse número é muito, mas muito subestimado devido a vários problemas de notificação do passado. Só notificavam casos de AIDS ou só casos com CD4 menor que 350 até uma determinada época. Nós não temos, infelizmente, no Brasil, uma boa cultura de vigilância epidemiológica, e isso se reflete nesse número extremamente subestimado em relação ao número de casos já registrados no Brasil, historicamente, e muito menos em relação ao número de mortes. Não temos a menor ideia de quantas pessoas morreram. Atualmente, por um cálculo matemático, levando em consideração que a prevalência nacional do HIV é em torno de 0,4% da população, se você colocar isso em cima da população atual, nós temos algo entre 850 a 1 milhão de pessoas vivendo com o HIV. São cerca de 42 mil novos casos por ano, que se reflete nessa barra aqui que vocês estão vendo em amarelo, e como vocês podem ver, pelo menos em número absoluto, ela vem subindo. Então já foi 38, 39, 40, e hoje está 42 mil novos casos por ano. Agora, casos novos por 100 mil habitantes, isso vem se mantendo estável. Talvez o número de casos novos em números absolutos suba por conta também do aumento da população, mas nós gostaríamos de, como nós vimos nos gráficos mundiais, que esses números, mesmo que absolutos, estivessem caindo. O número total de pessoas vivendo com HIV em terapia antirretroviral é cerca de 585 mil, um pouco mais, 600, 650 mil, chegando perto de 90% da população. Nós teríamos que melhorar isso um pouco também, 90% pelo menos das pessoas com HIV em uso de terapia antirretroviral, isso seria o mínimo desejável, né? Então, antigamente a OMS falava 90, 90, 90. 90% dos casos de HIV diagnosticados, 90% desses casos diagnosticados em tratamento, e 90% dos casos em tratamento com carga viral indetectável. Isso já está subótimo, hoje em dia a gente fala 95, 95, 95, o Brasil está longe disso. E tem dados da minha cidade de Botucatu, que refletem basicamente o que acontece no Brasil. E no Brasil, a questão de casos novos tem uma ligação íntima com a questão da vulnerabilidade. Então, primeiro, a vulnerabilidade, a aquisição do HIV, acontece em pessoas mais jovens. Então, principalmente naquela faixa etária que está tendo as primeiras relações sexuais e que acaba, aqui tem um gráfico comparativo entre a incidência de HIV, comparativo entre 2006 e 2016, uma década depois, e vocês podem ver nessas três faixas etárias que estão em vermelho, como aqueles jovens de 15 a 29 anos estão compondo cada vez mais o grupo de pessoas que vivem com HIV, porque são aqueles que praticam mais sexo desprotegido, sem uso de camisinha ou outras alternativas de prevenção. Então, é nessa população mais jovem que a gente precisa dialogar para melhorar a questão da prevenção, porque são essas pessoas de 15 a 29 anos que estão maciçamente se infectando pelo HIV, grande parte, então, daqueles 42 mil novos casos por ano. Então, essa é uma entrevista que eu dei para a BBC, né, o canal da BBC aqui no Brasil, falando justamente disso, que não só o HIV, mas outras infecções sexualmente transmissíveis também estão em aumento no Brasil, principalmente entre os mais jovens, né? Depois vocês podem ler no meu website, drbarbosa.org, essa entrevista com mais cuidado, e vocês vão entender questões que vão desde uma postura íntima, psicológica dos jovens, até a uma falta de percepção do risco da sociedade como um todo. Depois vocês veem isso com mais cuidado. Além disso, além da faixa etária, existe também uma questão
de vulnerabilidade em relação à orientação sexual. Então, os homens que fazem sexo com homens, a gente vai ver daqui a pouco o porquê disso, eles são uma população mais vulnerável, uma população chave, uma população alvo, porque compõe a grande maioria dos novos infectados. Na cidade de São Paulo, nós temos números que até entre 25% a 30% dos homens que fazem sexo com homens são portadores do HIV. Então, esse é um gráfico clássico que mostra isso, né? Nós vemos que na população geral brasileira, a prevalência de HIV é de 0,4%, então 4 casos em 1.000, e já na população de gays e outros homens que fazem sexo com homens, isso chega a 10% ou a 25%, 30%, como é visto na capital, na metrópole de São Paulo. Mulheres que usam crack, 8,2%, pessoas usuárias de drogas, 5,9%, pessoas que usam crack, 5%, mulheres que são profissionais trabalhadoras do sexo, também 5%, e homens que usam crack, 4%. É muito importante deixar uma mensagem. Essas populações não podem ser confundidas com grupos de risco. Não existe mais essa questão de grupo de risco, comportamento de risco. Na verdade, são populações mais vulneráveis. Todo mundo é grupo de risco para HIV se fizer sexo sem preservativo. A questão é a frequência com que isso acontece. Então, nós não podemos estigmatizar, não podemos culpabilizar qualquer tipo de orientação sexual ou uso de substâncias psicoativas pela questão de se infectar pelo HIV. E sim entender que nessas populações, a gente precisa ter um discurso mais assertivo. Então, é uma epidemia presente em todos os segmentos, mas concentrada em algumas populações mais vulneráveis, e essa figura mostra bem isso, né? Todos esses exemplos aqui mais estereotipados que eu coloquei, desde uma menina jovem, passando para o senhor idoso, um usuário de droga injetável, um jovem adolescente, uma senhora mais madura, uma trabalhadora do sexo, um casal de mulheres, um casal hétero, uma mulher na meia-idade, um casal gay ou um homem de meia-idade. Todos eles podem ser portadores do HIV. Quem vê cara não vê AIDS. O que precisa ser dialogado é a questão de exposição, a questão de prevenção. Essa é uma fala que eu tenho em relação a isso, duas entrevistas, uma para o Estadão, outra para o Globo, que eu dei a respeito de não se falar mais em grupo de risco, como aconteceu no passado, entender que existe uma questão de vulnerabilidade, todos estão expostos, mas algumas populações estão mais expostos, né? E fazer sexo sem preservativo é uma roleta russa, por isso não se fala mais em grupo ou comportamento de risco, mas em exposição de risco. Então, é necessário que esse tipo de abordagem seja feito para evitar a estigmatização das populações mais vulneráveis, mas também para evitar aquele falso pensamento, né, de dizer que uma senhora de 80 anos não, por mais que tenha uma clínica compatível com alguma infecção oportunista, não possa ter HIV. Passando então para uma discussão de como ocorre a transmissão, né, nós temos aqui alguns órgãos que são usados para prazer, para atividade sexual, a boca, o pênis, a vagina e o ânus, e existe uma diferença, então, principalmente em relação ao ânus. O ânus é uma estrutura muito vascularizada, quer seja por vasos venosos ou linfáticos, ele também tem uma lubrificação menos intensa do que a vagina, do que o próprio pênis, e ele é o órgão de preferência, portanto, para a transmissão do HIV por conta desses fenômenos que eu citei. Aí depois nós temos a vagina também é um espaço virtual que eventualmente pode estar pouco lubrificado, ricamente vascularizado, e tem então uma mucosa, assim como o ânus e o reto, bastante suscetível à infecção pelo HIV. Então seria de maior risco o ânus, depois a vagina. Em terceiro lugar, o pênis já é um pouco diferente, ele tem uma queratinização até grande parte da base, tem uma parte mais suscetível, principalmente no prepúcio, então é aqui mais frequentemente que o HIV pode fazer a infecção. Já na glande e na uretra ele não costuma entrar, por isso os homens que praticam sexo vaginal, ele não são anal receptivo, tem menos chance, apesar de obviamente isso poder acontecer. E a boca é a que menos tem relação então com transmissão. Então, além dos órgãos sexuais, tem o tipo de relação sexual. Então, aqui tem o modelo de sexo anal. Vocês podem imaginar que é um sexo que tem muita lesão por atrito, pouca lubrificação, retém muito fluido. Além do fato do muco anal poder ter células
dentro desse muco, fora mesmo do reto e do ânus, e ter essas células com linfócitos T que podem ser infectados, além do sexo anal poder ter troca de sangue. E aí a facilitação não só da transmissão do HIV, mas de outros patógenos, como hepatite B, hepatite C, sífilis, e por aí vai. Então, o sexo anal, tanto receptivo, mas também insertivo, daqui a pouco eu vou mostrar uma tabelinha de risco, é a atividade de maior, então, risco de aquisição, e por isso os homens que fazem sexo com homens têm mais vulnerabilidade. Em segundo lugar, vem aqui o sexo vaginal, receptivo e insertivo, aqueles fenômenos que eu já falei, né? Pode ter lesão por atrito, pode ter pouca lubrificação, retenção de fluido, fluidos sexuais contaminados, e a questão da troca de sangue, eventualmente, dependendo da animação do casal, ou de traumas, ou feridas, ou qualquer coisa assim. O sexo entre mulheres é considerado de baixo risco, mas tem 2 casos reportados por compartilhamento de brinquedos sexuais, e o sexo oral é o que menos tem risco, apesar de ter um outro caso confirmado, relatado na literatura. Existem alguns fatores contributivos, além da própria atividade sexual, que são o uso de drogas e álcool por conta de uma vulnerabilidade em não conseguir fazer método de prevenção quando você está com a mente alterada por uso dessas drogas psicoativas, né? Então, tanto drogas sintéticas quanto álcool. Aqui tem 2 filmes que falam dessa situação de exposição ao HIV pelo uso de êxtase, né, paraísos artificiais, ou pelo uso de álcool, nesse filme mais antigo, no Kids. Então, o uso de substâncias psicoativas vulnerabilizam ainda mais a pessoa a ter atividade de risco sem prevenção. E aqui nós temos aquela tabelinha de risco que eu falei para vocês, né, em que o menos perigoso seria o sexo oral insertivo, depois o sexo oral receptivo, sexo vaginal insertivo, sexo anal insertivo, sexo vaginal receptivo e sexo anal receptivo como sendo de maior risco. Só para vocês terem uma ideia, o sexo anal receptivo sendo de maior risco, 3% de chance em cada relação com um parceiro HIV positivo, enquanto que o meio de transmissão mais eficaz é a transfusão de sangue com uma bolsa HIV positivo, que beira os 90% a 100%, só para vocês terem uma ideia em relação à comparação de risco. Aquele acidente que acontece conosco, né, acidente ocupacional, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, há cada exposição percutânea, então, por exemplo, com uma agulha com lúmen contaminado, o risco é de 0,3%, e aí vocês podem fazer as ilações que imaginam em relação ao risco de transmissão. Existem algumas práticas também, que eu não vou me adentrar muito, mas de risco intencional de aquisição de HIV, festas barebacking, que traduzido do inglês significa cavalgar sem sela, que vocês imaginam que seja, em saunas, casas de banho, casas de swing, tanto por homossexuais quanto por heterossexuais, e existe aí uma questão de erotização do risco de adquirir HIV, e mesmo questões mais perigosas e mais indo para o lado criminal, de transmissão intencional do vírus, né? Fato é que os mais jovens, né, eles têm uma falta de percepção de risco em relação à aquisição do HIV. Essa é uma entrevista que eu colaborei com o Fantástico, por conta de justamente uma sensação de onipotência, não vai acontecer comigo, então acabam se expondo mais ao HIV, e infelizmente muitos desses jovens que são da nova geração não tiveram esses ídolos do passado, que eu que tenho 40 e poucos anos tive, e que obviamente me traumatizaram do lado bom, em termos de me prevenir contra o HIV, Fred Mercury, Cazuza, o Renato Russo, né? Então a gente vê um aumento muito grande de casos novos de AIDS na população mais jovem por conta disso. E não falta informação. Essa é uma pesquisa que eu gosto muito de citar, uma pesquisa de hábitos, atitudes e comportamentos da população brasileira, em que uma das perguntas era: você concorda que a melhor forma de prevenção contra o HIV e outras ISTs é o uso da camisinha? 94% responderam que sim. Próxima pergunta. Na sua última relação sexual desprotegida, na sua última relação sexual casual, com uma pessoa que você não tem sexo fixo, você usou preservativo? Só 45% das pessoas não usou. Então não falta informação. Todo mundo sabe que protege, mas não usa. Então, por isso, nós precisamos falar de outros meios de prevenção que não a camisinha, sair dessa coisa da ditadura do látex, e é justamente isso que eu comento nessa entrevista para o Globo, que as campanhas para HIV são muito caretas, né? A gente precisa focar
nas populações mais vulneráveis, como jovens gays e meninas entrando na vida sexual, e também falar de outros meios de prevenção, além do preservativo, que a gente vai ver mais para frente. Bom, eu falei para vocês que existe alguns gaps, né? Um dos principais é esse aqui. É o número de pessoas estimadas vivendo com HIV, em torno de 850, 900, 1 milhão de pessoas, e o número de diagnóstico. Se a gente não testar de forma contínua as pessoas, nós não vamos conseguir diagnosticar. E sem diagnosticar, nós não vamos conseguir vincular elas ao serviço ou retê-las ao serviço, não vamos conseguir colocar elas em tratamento antirretroviral e muito menos fazer com que elas fiquem com carga viral indetectável. Vão lembrando então desse termo, carga viral indetectável é o objetivo final do tratamento, porque com a carga viral indetectável eu consigo 2 grandes resultados, que é, primeiro, normalizar ou praticamente normalizar a expectativa de vida. Então, hoje em dia, um indivíduo com carga viral indetectável tem uma expectativa de vida muito próxima daquele que não tem HIV, mesmo corrigindo para faixa etária, corrigindo para comorbidades, todas as variáveis que vocês possam pensar. E também, quem tem carga viral indetectável não transmite o HIV. Então, por isso, carga viral indetectável é o nosso mantra, nós sempre temos que perseguir isso em relação ao tratamento dos nossos pacientes. Infelizmente, o diagnóstico tardio ainda é uma constante no nosso país, cerca de 25% da população brasileira ainda descobre HIV com um CD4 abaixo de 200, que já é na fase de AIDS, né? Por isso a importância da testagem. Então aí eu quero lembrar uma coisa para vocês. Isso já é antigo, lá de 2016, recomendação número 2, 2016, o CFM, Conselho Federal de Medicina, colocou essa norma. O médico deve orientar todos, vocês entendem o que é todos? Todos os seus pacientes, a pelo menos uma vez na vida, realizarem testes de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. 4, hein? HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Isso é universal. O paciente está consultando por diabetes, é um senhor de 60 anos, é uma senhorinha de 93 anos indo por conta de artrose. Todos têm que testar para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, se não fizeram isso no passado, e renovar essa testagem a cada nova exposição de risco. E, obviamente, além de uma testagem universal, as campanhas de testagem clássicas, né, o Fique Sabendo, ou aquelas que são realizadas no carnaval, também são importantes. Mas o ponto principal é não deixar de fazer a testagem quando possível. Só para dar um exemplo, nessa pandemia da Covid-19, alguns pacientes que a gente internou por Covid, por conta da gente fazer uma testagem universal, tiveram também o diagnóstico de HIV. Não porque é mais frequente Covid em HIV, e sim porque, obviamente, se a prevalência de HIV é de 0,4% na população, a cada 1.000 pacientes que a gente interna, 4 vão ser com infecção pelo HIV, e a gente acaba descobrindo isso na internação. Não precisa ser só na internação, pode ser no ambulatório. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Quais os meios usar, então, para diagnóstico? Então, quando o indivíduo já está na fase crônica, que é depois dos 6 meses, a sorologia é um exame bastante rápido, fácil. Inclusive, nós temos testes rápidos, que são testes sorológicos, testes ELISA, e que você tem um diagnóstico na sua mão. Então, essa seria a melhor forma de fazer diagnóstico na infecção crônica, ou seja, após 4 a 6 semanas 4 a 6 semanas depois da exposição. 4 a 6 semanas da exposição significa que seja fase crônica. Mas 4 a 6 semanas é o período de janela sorológica. Então, vocês veem aqui que os anticorpos, né, o ELISA, tanto o ELISA e o Western blot, eles vão ficar positivos ali depois da segunda, terceira, quarta semana. Vamos padronizar 4 semanas para ficar mais fácil, tá? Então, 4 semanas é a tal da janela sorológica. Depois disso, vocês podem pedir a sorologia. Antes disso, não adianta, porque vocês vão estar na famosa janela imunológica ou na janela sorológica em que não deu tempo ainda do organismo fabricar os anticorpos. E aqui você precisa, então, caso você tenha, por exemplo, uma pessoa que tenha se exposta 2 semanas, 3 semanas, se você pensar em diagnóstico de infecção aguda, se tiver alguma clínica compatível, ou a pessoa quiser saber, você precisa fazer um exame de biologia molecular. Você precisa fazer, então, uma carga viral, aqui um PCR, amplificar o material genético do HIV, porque ele já vai estar positivo a partir do 7º ao 10º dia. Então, existem alguns fluxogramas de diagnóstico, que vocês podem ver com calma depois, baseados em testes sorológicos convencionais, ou mesmo em testes rápidos. Hoje em dia,
Os testes diagnósticos para HIV são bastante acurados, é só lembrar de fugir da janela sorológica, não colher exames sorológicos até 4 semanas, porque eles podem dar falso negativo, e se você quiser fazer nessa fase, então faça um com biologia molecular. Ou pede para o paciente aguardar, se ele tiver uma exposição aí menor que 4 semanas, e aí você faz o teste sorológico. Voltando naquela imagem da cascata contínua, nós temos aí que melhorar muitos dos índices que eu já falei para vocês, para chegar, então, no mantra da carga viral indetectável. Por que ela é tão importante? Carga viral indetectável reduz tanto a mortalidade, aumenta tanto a expectativa de vida, que hoje pode-se dizer que grande parte das pessoas vivendo com HIV com carga viral indetectável tem uma expectativa de vida muito próxima ou mesmo normal, igual da população controle HIV negativo. Também reduz muito a morbidade, isso reduz custo a longo prazo, a gente não interna mais paciente, os hospitais dia que antigamente existiam para HIV estão completamente anacrônicos. Carga viral indetectável significa intransmissibilidade. Então, se eu tenho um paciente sustentadamente mais que 6 meses, 1 ano, com carga viral indetectável com adesão ao tratamento, ele não transmite. Inclusive, eu posso autorizar ele a ter relações desprotegidas com o parceiro soro discordante, que não tem HIV, desde que o parceiro soro discordante concorde com isso e desde que o paciente que está fazendo a medicação tenha uso adequado, e isso tem um impacto importantíssimo na redução de casos novos, eu já falei sobre isso. A carga viral indetectável também reduz a inflamação crônica do HIV, que também reduz a morbidade e mortalidade, e também, um último ponto, reduz o reservatório pró-viral, e quem tem mais uso ou uso mais cedo da terapia antirretroviral tem mais chance de cura no futuro, eu vou mostrar isso para vocês. Então é o que eu digo, super indetectável, o mantra, carga viral indetectável é o objetivo principal do tratamento antirretroviral, e aqui tem algumas coisas relacionadas à intransmissibilidade da carga viral indetectável, isso já está bem claro, isso já é um paradigma bem aceito na medicina. Um indivíduo com carga viral indetectável, ele pode ter relações sexuais desprotegidas, desde que o parceiro saiba disso, concorde com isso, e desde que o paciente com HIV mantenha o uso adequado da medicação, o que tem um impacto muito importante em relação à autoestima desse paciente, a questão de reprodução, tanto faz se é um indivíduo do sexo masculino ou feminino. Indo mais para o lado biológico, esse aqui é o nosso inimigo, o vírus HIV, ele é um vírus RNA, um retrovírus, tem 2 moléculas de RNA aqui no núcleo, tem também algumas proteínas importantes, a P17, a P24 no capsídeo proteico, algumas proteínas que ficam aqui no envelope, a GP41 e a 120, e as enzimas fundamentais, a transferase reversa, a protease, a integrase e uma que chama RNase. A célula-alvo principal do HIV é o linfócito TCD4, T-helper, então é por isso que ele causa tanto patogenia, porque o linfócito TCD4 ele é como se fosse o maestro general do sistema imunológico celular, ele que dá ordem, ataca aquilo, mata aquele outro, e para ele entrar na célula, ele precisa de 2 correceptores, para o HIV entrar dentro do linfócito TCD4, ele precisa se acoplar principalmente ao receptor CD4, mas também a um correceptor de quimiocina, que pode ser da família principalmente CCR5 ou ainda CXCR4. Indo também um pouquinho para a questão da fisiopatologia, a gente sabe que depois da ejaculação, lá, aqui é o modelo de transmissão sexual de homem e mulher, o vírus ele passa pelo epitélio da mucosa vaginal, mas aqui podia ser, por exemplo, um exemplo da mucosa retal, passa também mais facilitado se tiver uma infecção sexualmente transmissível, e ao passar por essa barreira, ele cai aqui embaixo no subepitélio, e ele não tem carro, ele não tem Uber, ele fica parado aqui, aí vem uma célula apresentadora de antígeno, que é um macrófago ou uma célula dendrítica, e pega esse vírus, não é infectado, mas pega esse vírus, e vai levar para o linfócito T mais próximo que estiver fazendo a vigilância do local. Então, existe um tempo que a gente pode agir, são 72 horas, isso tem implicação na prevenção, depois vocês vão ver, se eu conseguir, nesse espaço de tempo, fazer com que drogas antivirais estejam dentro desse linfócito TCD4, antes de que haja essa apresentação ao linfócito TCD4 e antes que ele seja infectado, eu impeço a infecção pelo HIV. Depois disso, a infecção vai virar crônica, na verdade vai se tornar permanente,
porque o linfócito T infectado migra para o gânglio adjacente, e esse gânglio está cheio de linfócito TCD4, um verdadeiro cavalo de Troia, que são todos infectados, aí isso migra para o sangue, para o GALT, né, que é o tecido linfático associado ao trato gastrointestinal, para o sistema linfático em geral, se dissemina, e aí eu tenho a perpetuação da infecção pelo HIV. Então, quanto mais cedo eu tratar, se eu tratar muito cedo, antes de 72 horas, eu consigo, inclusive, não infectar. E se eu tratar muito cedo aqui, eu consigo diminuir o reservatório. Então, nós temos que fazer o diagnóstico de infecção aguda, ou o diagnóstico só à disposição, o quanto antes, para tentar evitar esses desfechos. Do ponto de vista imunológico, eu falei alguma coisa, mas resumidamente, então, o HIV destrói, mata, ataca e destrói o linfócito TCD4, que é responsável por basicamente toda a regulação de citocinas da resposta imune celular, principalmente aquela resposta imune celular mais efetiva, TH1, que produz interferon, que produz as citocinas boas do perfil TH1, interleucina 2, e ele destruído pode, então, levar a uma série de problemas de não ativação desse sistema imunológico celular, o que, obviamente, pode causar problemas sérios conhecidos como infecções oportunistas. Então, está aqui a história natural da doença. Uma vez que eu infecto com HIV aqui no momento zero, eu vou passar para uma fase aguda, que tem uma duração convencional de 6 meses. Então, acontece uma replicação muito grande, que está nessa barra em verde, sobe muito a carga viral abruptamente, porque você tem um monte de linfócitos T que são absolutamente vulneráveis, e com isso tem um decréscimo aqui em vermelho da taxa de CD4, que varia inicialmente entre 1.000 a 1.200, então cai absurdamente, e aí cada um tem um tal de set point. O que é set point? É uma resposta imune inata que eu faço contra o HIV e consigo controlar de alguma forma, mais intensamente ou menos intensamente, essa replicação viral. Então veja que a replicação viral vai lá no alto e depois ela cai. Isso é o tal do set point, né? O quanto mais eu conseguir deixar essa carga viral baixa, mais forte é a minha resposta imune inata. Quanto mais alta essa carga viral basal ficar, mais fraca é a minha resposta imune inata. E, obviamente, isso vai ter relação com a progressão. Quanto mais baixo o set point, mais devagar vai ser a minha progressão, porque eu vou ter uma carga viral basal do HIV mais baixa, vou destruir mais lentamente o meu pool, o meu reservatório, o meu crédito de linfócitos TCD4. Agora, se a carga viral for muito alta, o set point for muito alto, mais rápido vai ser a evolução para a doença. Vamos pensar aqui, em geral, esse set point ele varia entre 1.000 a 1 milhão, geralmente 55 mil é a mediana, 55 mil de carga viral, e aí o indivíduo vai, então, progredindo lentamente, né? Essa fase a gente chama de fase assintomática, o indivíduo não vai exibir sintoma nenhum, talvez uma linfadenopatia persistente somente, e ele vai apresentar problemas quando o CD4 começa a chegar perto de 500, quando ele cai abaixo de 500, começam a aparecer as primeiras manifestações de imunossupressão leve, e abaixo de 350 aparecem algumas questões relacionadas a uma imunossupressão moderada, e abaixo de 200, imunossupressão grave. Então, a imunossupressão grave pelo HIV, ela tem nome, chama AIDS. Então, quando o indivíduo chega com um CD4 menor que 200, ele entra na fase de AIDS, e aí ele vai poder apresentar as doenças definidoras, aquelas que são exclusivas dessa fase. Nós vamos discutir daqui a pouco, se nada for feito, a história natural, obviamente, é óbito por essas infecções oportunistas, pela síndrome também, uma síndrome consuntiva que acontece bastante frequentemente. Então, eu falei em relação ao set point. Se eu fizer um set point muito alto, se minha carga viral basal for muito alta, eu vou ser um rápido progressor. Em pouco tempo, eu vou destruir rapidamente meu CD4 e vou evoluir para a morte, menos de 2 anos. Isso acontece. Mas também eu posso me comportar como um lento progressor, porque o meu set point deixou minha carga viral muito baixa, menor que 1.000, por exemplo. Existe gente que consegue deixar a carga viral, inclusive, indetectável. São os supressores de elite. O supressor de elite é aquele que, mesmo sem medicação, mantém carga viral indetectável pelo sistema imune inato. E
controlador de elite é aquele que consegue manter, sem tratamento, uma carga viral menor que 1.000. Então, esses são os lento progressores. A grande maioria, mais de 90% dos pacientes, se comporta como progressor intermediário, que é aquilo que eu falei, lentamente o CD4 vai caindo, é uma mediana de 6 a 8 anos até o CD4 chegar a menos que 500. Né? Então, tudo tem a ver com a resposta imune inata também. Então, vamos olhar por fase. A fase aguda do HIV é essa fase aqui que a gente já discutiu, vai ter uma alta carga viral, o CD4 cai abruptamente, o indivíduo pode ter sintoma ou não. Os sintomas da infecção aguda pelo HIV são principalmente síndrome monolike, febre, dor no corpo, adenomegalia, rash cutâneo, pode inclusive ter dor de garganta, são sintomas inespecíficos que muitas vezes acabam passando como uma síndrome da mononucleose infecciosa-like ou como uma influenza, por isso que é importante a testagem regular para HIV. Cerca de 30% a 40% dos pacientes passam nessa fase completamente assintomáticos. Lembrando que aqui a sorologia, o teste de HIV convencional pode vir negativo, por conta da janela sorológica, mas a carga viral vai estar positiva. Então, a história natural da doença mostra que nessa infecção primária, né, que é a fase aguda, o indivíduo pode ter febre, mialgia, artralgia, adenopatia, rash cutâneo. Alguns pacientes fazem meningoencefalite, mas é raro. Tá? Então, aqui é bastante difícil de fazer diagnóstico, por isso a necessidade de testagem universal. Aí, depois disso, ele cai na fase crônica, né, e é na fase de imunossupressão leve. Ele pode ter algum tipo de sintoma relacionado principalmente a fenômenos mais, vamos dizer assim, inflamatórios. Síndrome de Guillain-Barré, neuropatia desmelizante crônica, trombocitopenia idiopática, poliomielite, e aquilo que eu falei, uma linfadenopatia generalizada. Quando o CD4 cai abaixo de 500, aí começam a apresentar alguns sintomas, né? Tinha onicomicose, gengivite, dermatite seborreica, molusco contagioso, herpes zoster, tuberculose, sinusite, que são menos frequentes e mais leves no CD4 entre 500 e 350, e mais graves e mais frequentes no CD4 entre 350 e 200. Por isso a gente fala que 500 a 350 é imunossupressão leve, 350 a 200, imunossupressão moderada. Agora, menor que 200, imunossupressão grave. E aí vem todas as infecções oportunistas propriamente ditas, candidíase oral, leucoplasia pilosa, herpes simples disseminado, criptosporidíase, a pneumonia pelo pneumociste girovese, toxoplasmose cerebral, criptococose, tuberculose por Mycobacterium avium, citomegalovirose disseminada, sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin, neoplasias cervicais intraepiteliais in situ ou disseminadas, linfoma primário do sistema nervoso central, e por aí vai várias infecções oportunistas definidoras. Aqui está aquela tabelinha que eu falei, menor que 500 não vou ter imunossupressão, entre 500 a 350 uma imunossupressão leve, 350 a 200 moderada e menor que 200 grave. Falando um pouquinho já entrando no tratamento, o histórico é esse. A primeira antirretroviral que surgiu foi lá em 87, era uma AZT monoterapia, mas infelizmente, devido à alta taxa mutacional, eu dava o tratamento e logo o indivíduo tinha uma pequena queda da carga viral, mas logo o vírus já se adaptava, já criava mutação, e o indivíduo voltava a ter uma carga viral alta. Então esse efeito aqui ele era transitório, subia um pouquinho o CD4, e o indivíduo ganhava aí uma sobrevida. Então, o primeiro objetivo do tratamento antirretroviral, vocês podem ver lá no filme do Cazuza ou do Fred Mercury, era aumentar um pouquinho a expectativa de vida, 6 meses, 1 ano. Aí lá para 94, começou o esquema de terapia dupla. Você dava uma droga, 2 drogas, a carga viral caía até mais de 1 log, mas aí logo já voltava o vírus a subir por conta de mecanismos de mutação e o indivíduo voltava a ter decréscimo de CD4 e evoluir para óbito. E aí foi lá que em 95, 96 se propôs um regime com 3 drogas e aí você conseguiu finalmente, né, não se sabia disso, foi uma tentativa e erro, chegar na tal da carga viral indetectável e manter ela sustentada. E com isso o CD4 subiu cada vez mais e os indivíduos começaram a apresentar esses benefícios que a gente já discutiu. Quem propôs isso foi esse colega infectologista lá de Nova York, o David Hu, ganhou um monte de prêmio por causa disso, e é mais ou menos esse o histórico que eu mostrei para vocês. Entre 87 e 94, aliás, nem tinha antirretroviral, era só
A expectativa era só aumentar a sobrevida, né? E depois de 94, esse aqui já tinha antirretroviral, mas era aquele esquema simples, o esquema duplo, então era só aumentar a sobrevida mesmo. E aí, quando chegou os primeiros coquetéis, 94 a 2004, você conseguia chegar na carga viral indetectável, mas com custo muito alto. Essas drogas tinham muito efeito colateral, tinha esquemas, tinha mais de 22, 24 comprimidos, os pacientes falavam que almoçavam e jantavam medicação, então era bastante complicado aguentar os efeitos colaterais, e não foram todos que conseguiram estar vivos dessa época para cá. Em 2004 e 2009 surgiram uma série de novas drogas que permitiu resgatar esses falhados e também colocar bastante gente em carga viral indetectável, em esquemas mais toleráveis. E hoje em dia nós temos vários tratamentos, uma vez ao dia, compostos por 1 ou 2 comprimidos, com pouquíssimos eventos adversos e que nos permite, então, sustentar a carga viral indetectável a médio, a longo prazo, talvez prazo indefinido. Então é por isso que hoje em dia nós enxergamos o HIV/AIDS como uma infecção crônica. Nós temos aí 8 classes de antirretrovirais, os inibidores de CCR5, a droga principal é o Maraviroc, os inibidores de CD4, a principal exemplo é o ibalizumab, inibidores de fusão, enfuvertida, temos a classe mais antiga, os inibidores da transitase reversa análogos ao nucleosídeo. Hoje em dia a gente usa o tenofovir disproxil, tenofovir alafenamida, a entricitabina e a lamivudina. Os inibidores de transitase reversa não análogos ao nucleosídeo, principalmente o exemplo mais famoso é a favirenz, que a gente está deixando de usar, etravirina, nevirapina, ripivirina. Temos os inibidores não análogos de nucleosídeo da transitase reversa, inibidores de translocação, uma classe nova, o exemplo é o islatravir. Temos os inibidores de integrase, que é o que a gente usa mais costumeiramente como terceira droga hoje em dia, dolutegravir, bictegravir, raltegravir, e os inibidores de protease, que ainda estão em uso, alguns deles com bastante eficácia, principalmente o atazanavir, darunavir e ritonavir. Nós temos já mais de 40 antirretrovirais lançados, a gente usa cerca de 20, 25 no arsenal terapêutico no Brasil. E aqui tem uma esqueminha, né, para entender onde cada um funciona. Então, os inibidores de CD4 atuam aqui. Então, o ibalizumab impede a ligação do CD4 com o receptor viral. Os inibidores de CCR5 atuam aqui, impedindo o Maraviroc, que impede essa ligação do correceptor com o correceptor CCR5 de quimiocina. Os inibidores de fusão enfuvertida impedem que a membrana plasmática do vírus se grude na membrana plasmática da célula, porque já tem 3 classes. Na transcriptase reversa, tem 3 classes de droga. Os análogos de nucleosídeo, inibidores da transcriptase reversa, análogos ao nucleosídeo, inibidores de transcriptase reversa não análogos de nucleosídeo, e inibidores da translocação da transcriptase reversa. Então, aqui já foram 3 mais 3, 6. Temos os inibidores de integrase, que impedem a integração do DNA, da fita DNA proviral no DNA humano. E, finalmente, a última classe, os inibidores de protease, que impedem, então, a clivagem daquela poliproteína gigante que é formada após a maturação do vírus. Então, estão aqui as 8 classes de antirretroviral. Mas como escolher essas drogas, né? Será que um esquema único serve para todos? A gente tem que pensar nas características das drogas, se elas são eficazes, seguras, como é que é a barreira genética, se tem alguma problemática relacionada à resistência transmitida, frequência de dose dessas medicações, número de comprimidos e tamanho de comprimidos. Tem também alguns fatores relacionados ao próprio paciente, principalmente CD4 carga viral basal, resistência pré-tratamento, alguns fatores genéticos que podem facilitar efeito colateral, como o HLA-B5701, que facilita uma síndrome muito grave de anafilaxia relacionada ao abacavir, questão de comorbidade, porque algumas dessas medicações têm efeitos colaterais, a questão de interação medicamentosa e mesmo a preferência dos pacientes. Bom, quando iniciar, isso não tem mais dúvida na literatura. Todo paciente que tenha diagnóstico de HIV tem indicação de início de tratamento, quer seja por conta de impedir a destruição do sistema imunológico, quer seja por conta de evitar a transmissão. Isso aqui está no nosso PCDT. Então, o tratamento ele é usado como prevenção. Isso é uma coisa que já tem bastante tempo, 3, 4 anos, tanto pela International AIDS Society, quanto pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Tem algumas situações que a gente deve postergar, e são só duas situações em que a gente deve evitar o tratamento do antirretroviral, na verdade, naquele momento, postergar um pouco.
Quando o indivíduo tem infecção por Mycobacterium tuberculosis, você deve esperar um pouco para não acontecer uma situação chamada síndrome da reconstituição imunoinflamatória, que é uma superinflamação. O indivíduo tem um CD4 muito baixo, ele tem tuberculose, por exemplo. A hora que você começa o tratamento do HIV da tuberculose, o sistema imunológico dele acorda de repente, enxerga os antígenos da tuberculose e faz uma inflamação muito grande, elevando o número de óbitos. Então, para a tuberculose, se o CD4 for menor que 50, você espera 2 semanas, faz o tratamento para a tuberculose, e depois de 2 semanas começa o tratamento do HIV. Se o CD4 for maior que 50, você espera 8 semanas, tá? Para não haver essa síndrome da reconstituição imunoinflamatória. A outra doença que vale isso é a meningite criptocócica. Você também tem que aguardar um pouco pela síndrome de reconstituição imune. Você espera até o final do tratamento, cerca de 2 semanas, o tratamento da criptococose com ftericina, para depois iniciar a terapia antirretroviral. Então tem aí uma série de detalhes que vocês podem ver dessa síndrome da reconstituição imunoinflamatória, tanto para a tuberculose quanto para a criptococose, e que fazem, então, os únicos 2 exemplos em que eu devo postergar o início de terapia antirretroviral para evitar um efeito colateral, que é a tal dessa síndrome da reconstituição imunoinflamatória. O que nós temos hoje de mais moderno, né? Esse aqui é um slide atualizado com os principais guidelines vigentes no mundo, como iniciar a terapia antirretroviral. Então, aqui no Brasil, nós iniciamos com 2 inibidores da transcriptase reversa, tenofovir com lamivudina, em um comprimido, mais o dolutegravir, que é um inibidor de integrase. Então, são 2 comprimidos ao dia, altíssima eficácia. Em algumas situações que a gente vai discutir, a gente pode usar ou inibidor de protease, como terceira droga, ou não análogo de nucleosídeo. Existem algumas situações também que eu não posso usar o tenofovir com lamivudina, a gente vai discutir. Vocês podem ver que o guideline brasileiro está mais ou menos alinhado com os principais mundiais, o da International AIDS Society, o do Department of Health and Hygiene Services dos Estados Unidos, do European Association Clinical Society e da Organização Mundial de Saúde. Hoje em dia, todos eles propõem, então, como terceira droga, um inibidor de integrase e mais uma associação de tenofovir disproxil ou tenofovir alafenamida com essa droga, com essa classe de inibidores de integrase. Bictegravir é um inibidor de protease que ainda a gente não tem no Brasil, mas está para chegar e também está se mostrando bastante benéfico como primeira droga. Em algumas ocasiões, a gente usa como terceira droga o inibidor de protease. E para apresentar a vocês o nosso protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do HIV, aqui está a capa dele, eu me orgulho muito de ter feito parte da redação desse documento. Nós iniciamos, então, como eu falei para vocês, com tenofovir, lamivudina e dolutegravir, e, então, esse é o principal tratamento proposto, então, com exceção do paciente com tuberculose, que faz uso do dolutegravir dobrado, né? Existem algumas regrinhas para quando o paciente tem com infecção com tuberculose, mas basicamente é dobrar a dose do dolutegravir de 12 em 12 horas. Existem também algumas situações em que eu não posso prescrever o dolutegravir ou o tenofovir, e aqui estão as regrinhas de uso, mas fato é que, quando eu não consigo prescrever o tenofovir, eu posso fazer uma coisa chamada simplificação, que é deixar de prescrever o tenofovir quando o indivíduo tem uma carga viral indetectável sustentada, em algumas situações bastante específicas, ou ainda, se ele não for passível de receber o dolutegravir, eu posso tentar usar, por exemplo, um inibidor de protease, e esse é o esquema para gestante tenofovir, lamivudina e raltegravir. Já falei da importância da carga viral indetectável, que consegue, então, normalizar praticamente a expectativa de vida, como vocês veem aqui nesse gráfico, e também a intransmissibilidade da carga viral indetectável. Ainda que com carga viral indetectável, existe uma questão relacionada à infecção crônica, porque pode haver uma replicação residual do HIV, mas isso cada vez mais vem se tornando pequeno. Então, a gente deve individualizar o tratamento antirretroviral, porque o esquema único não serve para todos, e lembrar de algumas toxicidades relacionadas a efeitos metabólicos, risco cardiovascular, efeitos neurológicos, psiquiátricos, toxicidade hepática, renal, óssea, hipersensibilidade, lipodistrofia e interações medicamentosas. Lembrar que em alguns casos a gente pode fazer a simplificação,
que é a desintensificação. Você tem lá um paciente com carga viral indetectável, usando tenofovir, lamivudina, e, por exemplo, darunavir ou dolutegravir, e você pode, se tiver toxicidade ao tenofovir, manter só lamivudina com darunavir ou dolutegravir. Aqui tem vários exemplos de como a gente pode fazer a simplificação, e o principal racional é mitigar a toxicidade dos análogos de nucleosídeo, que tem um trabalho nosso mostrando que 100% dos pacientes com simplificação mantém carga viral indetectável. Lembrar que a simplificação é possível porque a dolutegravir e darunavir têm alta barreira genética e que, portanto, a gente deve individualizar, porque muitas vezes uma única opção não cai bem para todos, e nesses casos a simplificação pode cobrir as necessidades do nosso paciente. Falando um pouquinho de falha terapêutica, alguns pacientes acabam não respondendo ao tratamento, principalmente por baixa adesão, então existe a questão de adaptação do vírus. O vírus pode se tornar resistente, principalmente se o indivíduo tiver um uso incorreto e tiver nessa zona de pressão seletiva alta. Então eu tenho que lembrar que a adesão é uma coisa fundamental para que a concentração de droga esteja sempre em nível adequado, e eu não faço esse esquema, então, de um indivíduo cada vez mais selecionar vírus mutante. Quando eu tenho, então, um indivíduo em uso de tratamento antirretroviral com carga viral detectável, indico a genotipagem, que vai me mostrar, através de uma análise da filogenética do vírus do paciente, quais são os padrões de resistência desse vírus. Então, esse a cara do website, que você, então, manda uma amostra de sangue, o laboratório faz uma sequenciamento genético do vírus do paciente, e aí você tem esse tipo de resposta e consegue, então, adequar o tratamento de resgate dos pacientes, né? A principal motivo de falha terapêutica, como eu falei, é nível de droga insuficiente, e aí a gente precisa da genotipagem, e com essa genotipagem, então, você consegue fazer o resgate dos pacientes. É super importante, então, sempre discutir a adesão. Existe a possibilidade de adquirir um vírus resistente, isso varia de 5% a 15% no Brasil, e em alguns lugares é necessário, inclusive, fazer a genotipagem pré-tratamento, né? Essa resistência transmitida vem caindo através do tempo, mas ainda em algumas cidades é importante, e com a genotipagem a gente pode, então, orientar o tratamento de resgate, que geralmente, então, ele é feito com a base otimizada, mais um inibidor de protease, mais uma droga ativa, se não tiver mutação de peso na protease, e se a protease tiver mutação de peso, é a base otimizada, mais um inibidor de protease, mais 2 drogas ativas. Em relação à cura do HIV, vocês já devem ter ouvido falar desse homem, Timothy Brown, que é uma pessoa que vivia com carga viral indetectável, mas ele tinha lá vírus no reservatório, e ele conseguiu eliminar esse reservatório, porque justamente ele recebeu um transplante de uma pessoa que tinha uma homozigose, ele tinha uma mutação dupla delta 32 que não expressa o CCR5. Então, para entrar na célula, vocês viram, precisa de uma ligação do CD4 com o CCR5, e se você não tiver o CCR5, isso acontece em 1% da população, você não se infecta pelo HIV. Esse é o paper inicial do paciente Perlin, que recebeu uma transplante de medula óssea lá em 2006, de um doador delta 32, e ele ficou, depois desse transplante, indetectável, sem tratamento, porque ele trocou a medula, né? Mas é um procedimento extremamente perigoso. A única coisa que esse caso mostrou é que a cura é possível, mas que é difícil atingir. Outro paciente em Londres também conseguiu isso no ano passado, mas a cura esterilizante, que é esse modelo de cura, é muito difícil de reproduzir, porque as complicações do transplante medulóssea são graves, fora a raridade de você encontrar um paciente com mutação delta 32 e HLA compatível. Existe a questão da cura funcional, que é a supressão virológica sustentada no sangue. Sem medicação, você não teria a cura esterilizante, e quem conseguiu o primeiro caso possível de cura funcional ou remissão, vocês devem ter visto no noticiário, um pesquisador brasileiro, Ricardo Dias, ele é o líder desse estudo SPARC-7, através de uma série de intensificações de tratamento. Então, a pessoa já está tomando 3 drogas, ele dá dolutegravir, maraviroc, dá sal de ouro, nicotinamida, vacina de célula dendrítica. Ele conseguiu que esse paciente, o paciente 3.2, que recebeu a terapia antirretroviral otimizada, mais maraviroc, mais dolutegravir, mais nicotinamida,
ficasse, então, já 17 meses, quase 2 anos, sem tratamento antirretroviral, como vocês veem aqui, mantendo carga viral indetectável. Então, isso é cura funcional. Entrando no último tópico de prevenção, é importante dizer que prevenção, na verdade, é uma mandala, é uma série de estratégias que você tem que fazer, entre elas o uso da camisinha, né? Você pode fazer pré ou pós-exposição, a camisinha ela tem 100% de eficácia se usada consistentemente, mas lembrando daquele conceito de 72 horas, se eu conseguir colocar a droga dentro dos linfócitos TCD4 antes que o HIV chegue lá, eu consigo prevenir o HIV. Então, você pode fazer isso de forma rotineira, que a gente chama de profilaxia pós-exposição, é um comprimido por dia, associação de tenofovir com entricitabina para pessoas com alta vulnerabilidade, tem 99% de eficácia se usado de forma correta e já tem disponível no SUS. Essa é, na verdade, uma estratégia antiga, essa é uma entrevista minha que está lá no meu canal do YouTube, que eu fiz em novembro de 2010 com o Lobão, e já falava, então, da PrEP, né, que é um comprimido por dia para evitar o HIV em populações de alto risco. A eficácia depende basicamente da adesão. Existem outras formas de tentar fazer PrEP, mas ela funciona muito bem. E tem a profilaxia pós-exposição, né? A profilaxia pré-exposição funciona mais ou menos como uma pílula anticoncepcional, eu tomo todos os dias para não engravidar. A pós-exposição é mais ou menos como uma pílula do dia seguinte. Então, pessoas que não têm tanta exposição de risco eventual, eu posso indicar esse tratamento, funciona até 72 horas, pode ser para exposição sexual consentida, violência sexual ou exposição ocupacional. São 2 comprimidos uma vez ao dia por 28 dias. Está aqui a combinação, 2 comprimidos por 28 dias. Então, se eu tenho até 72 horas essa indicação pós-exposição, eu não tenho infecção. Está aqui um trabalho nosso que mostra isso, 0% de pessoas se contaminaram com o uso da PrEP. Em termos, então, de prevenção final, a gente tem que o HIV/AIDS é um dos problemas mais sérios de saúde global. A gente desperdiça muitas oportunidades em relação a infecções e mortes por não fazer diagnóstico, por não colocar esses pacientes em tratamento. Então, é importante utilizar as ferramentas disponíveis sem banalizar, referenciar sempre que tiver dúvida, divulgar essas estratégias de prevenção aos grupos mais vulneráveis, promover sempre o uso do preservativo, oferecendo a possibilidade de PEP, PrEP e testar e tratar sempre. Quero agradecer muito a atenção e convidar vocês para conhecerem meu trabalho através do Facebook, Dr. Alexandre Naim Barbosa, ou no Instagram, @drbarbosa, e no canal do YouTube, Dr. Alexandre Naim Barbosa. Um forte abraço a todos.